Paz do Senhor, amém? Saúdo a todos com a graça de Cristo Jesus. Mando lembranças da igreja de Maracaju também, principalmente ao pastor Paulo, pastora Vânia. Um monte de gente me ligou essa semana. Olha, pastor, eu não vou poder estar lá, mas manda lembranças, manda um abraço para eles. E também para a igreja daqui. Então fica aqui a nossa saudação na graça de Cristo Jesus, amém? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 24. Capítulo 24, leremos versículos 3 e 4. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Talvez tenha um pouco a diferença em relação à sua, mas não tem problema. Salmos 24, versículos 3 e 4, que diz assim: Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, que assim como o teu servo, o pastor Paulo, já orou, assim seja. Que o Senhor nos revele a tua palavra e que o Senhor me use como teu instrumento, mas a palavra é tua, o Espírito é teu, Senhor, e eu humildemente me coloco na sua presença para ser um instrumento do teu Evangelho. Que o Senhor revele a tua vontade às nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. O Senhor fala de uma condição para o ser humano entrar na presença santíssima de Deus. O ser humano não pode entrar de qualquer jeito. Aliás, sempre que nós vamos começar o culto, assim como é costume nessa igreja, nós também temos o hábito em Maracaju de pedirmos às pessoas na igreja que orem, entrarmos no momento de oração para nos prepararmos. Pois nós temos que, assim como quando vamos para uma festa, nós temos que nos preparar. Você não vai de qualquer jeito. Na presença de Deus também você não pode entrar de qualquer jeito. Você tem que entrar de uma forma especial, principalmente com a expectativa de o que Deus tem para você naquela noite. Mas uma condição também para entrarmos na presença santíssima do Senhor é termos as mãos limpas e o coração puro. Não adianta nada você vir à igreja, você ter uma frequência, se o seu coração não está no Senhor, se o seu coração não é puro, se as suas mãos não são limpas. E eu quero te perguntar nessa noite: o que você tem feito com as suas mãos? As suas mãos, sua mão esquerda, sua mão direita, o que você tem feito com elas? Onde a sua mão tem estado? O que você tem usado para fazer com o que você tem feito com as suas mãos, para que você tem usado? E a pergunta é também: elas estão a serviço de Deus? As suas mãos, no dia a dia, o que você pega, o que você toca, o que você faz, está condizente com a vontade de Deus para a sua vida? E nós temos que tomar cuidado. Um termo muito utilizado para falar de corrupção é passar a mão, né? Roubar, né? Ou ainda, para ter uma atitude decorosa para com uma mulher, literalmente, passar a mão. Então muitas pessoas têm usado a mão de forma que não louvam o Senhor. E quais são algumas formas de você usar as suas mãos para agradar ao Senhor? Em primeiro lugar, a palavra nos mostra sobre mãos que abençoam. Marcos capítulo 10, versículo 16, nos diz assim: Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Aqui falando de Jesus, no texto em que, quando os apóstolos, os discípulos, eles estavam querendo afastar as crianças, e Jesus fala: não as impeçam de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Elas têm um caminho livre para mim. E a palavra fala que Jesus então pegou aquelas crianças nos braços, impôs as mãos sobre elas e as abençoou. O que eu posso imaginar parece até uma atitude pastoral, de você pegar a criança, colocar as mãos sobre ela,
Isso me lembra muito também o ato do batismo infantil, quando nós pastores impomos as mãos sobre as crianças, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas infelizmente, muitas vezes nós temos visto no mundo que as pessoas estão mais dispostas a estender as mãos para amaldiçoar do que para abençoar. Quantos casos nós temos visto? Parece que está cada vez mais comum, mais corriqueiro. Talvez chegue um dia que a gente nem vai mais se assustar de tão comum que está virando, de mães e pais que têm abandonado os seus filhos, deixado dentro de caixas, envoltos em jornais. Esses tempos atrás, nós tivemos a presença de um pastor, e ele conta um pouco sobre a história dele. Ele foi abandonado pela mãe dele. Até o nome dele foi colocado em homenagem à pessoa que o achou, que o encontrou, porque ninguém sabia, na verdade, qual era o nome dele, se é que foi lhe dado o nome. Mas aquela mãe usou as mãos pela última vez para ao invés de abençoar a criança, para abandonar. Graças a bom Deus que Deus teve planos diferentes para a vida dele, planos de bênção e não de maldição. Mas quantas vezes nós temos visto pais, mães que têm usado as suas mãos para espancar os seus filhos? E aqui não estou falando da correção física. Eu não sou da corrente que acha que nós não podemos corrigir fisicamente nossos filhos. Mas corrigir fisicamente é uma coisa, agredir é outra completamente diferente. Você deve usar as suas mãos para educar, não para espancar, para maltratar, para fazer o mal, como nós temos visto muitas pessoas fazendo ultimamente, usando suas mãos para fazer mal. Mas nós temos que usar as nossas mãos para abençoar. E como nós podemos abençoar? Ajudando aquele que precisa, estendendo literalmente a sua mão àquele que está caído. Nós podemos usar as nossas mãos para abençoar, no gesto de profetizar. Tem se usado muito esse termo, né? Profetizar no meio cristão. Realmente, nós temos, como servos do Senhor, de exercer um ato profético sobre a vida das pessoas, principalmente sobre a vida dos nossos filhos. Você que é pai, você que é mãe, cuidado com o que você fala. Muitas vezes pais não entendem, porque lá na frente podem filhos rebeldes, filhos que não querem saber do Senhor. Mas muitas vezes na infância os pais não lançaram palavras de maldição, usaram sua boca para amaldiçoar, usaram suas mãos para, ao invés de mostrar carinho. Eu uma vez, não lembro onde eu li, ou se alguém falou sobre isso, mas até me falaram assim: olha, pai, mãe, não use suas mãos para correção, use o chinelo, se precisa, use a varinha. As mãos, use para demonstrar carinho, para mostrar amor, assim como Jesus fez com aquelas crianças. E isso também serve de lição para nós, porque muitas vezes nós negligenciamos as crianças no meio da igreja, quando na verdade elas têm que ser o principal. É muito mais fácil você consertar uma criança do que consertar um adulto. É muito mais fácil você investir preventivamente em uma criança do que remediar na vida de um adulto. E nós temos que investir, abençoá-las, trazê-las para junto de Jesus. Em segundo lugar, como nós podemos usar as nossas mãos para servir ao Senhor? Nós temos que usar as nossas mãos para curar. Em Atos, capítulo 3, versículos 6 e 7, a palavra do Senhor nos diz assim: diz Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Preste atenção, o que Pedro fez? Pedro falou: olha, aquele homem estava ali pedindo esmola, ele falou: olha, eu não tenho dinheiro, não tenho ouro, não tenho prata, não tenho R$1 no bolso, mas o que eu tenho eu te ofereço, que é o poder do Espírito Santo que habita em mim, que é a autoridade que Cristo nos outorgou. Você precisa, meu querido, minha querida, entender uma coisa: Deus te deu autoridade. Infelizmente, nós temos
temos visto que a igreja moderna, muitas vezes, acha que essa autoridade está apenas na pessoa do pastor. Claro que Deus usa os pastores, os líderes, os servos dele de uma forma especial. Por quê? Porque se Deus cobra, Deus também capacita. Mas você precisa entender que cada cristão, cada crente é um instrumento de Deus. E muitas vezes nós oramos até mesmo sinceramente, falando: Senhor, use a minha vida. Eu creio que muitas pessoas, quando fazem essa oração, realmente querem que Deus use. Mas às vezes elas querem que Deus use de uma forma específica, querem colocar condições a Deus. E é o que acontece: Deus, em sua sabedoria, ouve a oração. Ótimo, você quer que eu te use? Então vou te usar. Então faz o seguinte: coloque a mão sobre aquela pessoa e repreenda aquela doença. Ah, não, Deus, isso eu não vou fazer, eu não conheço aquela pessoa. Eu me lembro que uma vez eu estava ouvindo um testemunho de um pastor, um servo do Senhor muito usado também na área de curas. E ele falando que um dia ele passou por uma situação extremamente complicada. Ele estava num hospital onde a pessoa morreu, e Deus falou para ele: manda que ele ressuscite. Oh Deus, isso aí não. Aí ele ainda tentou assim: olha, vamos fazer o seguinte, chamou os familiares, vamos orar, Deus pode ressuscitar. E Deus falou para ele: eu não estou mandando eles orar, estou mandando você orar. E ele tentou negociar com Deus, até que uma hora ele viu que nessa negociata não ia ter jeito, queria ter que ceder. Ele falou: então está bem, Senhor, eu vou falar, o poder é teu, eu não estou aqui para usar o meu poder, apenas o Senhor quer usar as minhas mãos. E Deus fez um milagre. Irmãos, honestamente, você teria coragem? Você estaria disposto a colocar as suas mãos? Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes nós vamos baseados na nossa capacidade, e a gente esquece que somos instrumentos de Deus. Mesmo pastor, eu gosto muito de frisar isso, principalmente quando temos visitantes na igreja, na quarta da bênção, onde nós fazemos a campanha, oramos pelas pessoas. Eu deixo bem claro: olha, não há poder nas minhas mãos, não há poder em mim, e nem no óleo da unção. O poder está em Deus. Mas quando Deus resolve usar um servo como eu, as minhas mãos e o óleo, aí o milagre acontece. Mas o poder está em Deus, nós precisamos entender isso. Mas esse poder, Deus nos deu autoridade através de Cristo Jesus. Ele nos outorgou autoridade também para a cura. Jesus usou aqui a vida de Pedro, não porque Pedro era alguém especial, mas porque ele havia entendido e usou da autoridade. Olha, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho vale mais. É a autoridade para te curar no poder do nome de Jesus. A autoridade é essa que o Senhor me deu. E olha só que Marcos 16, versículo 18, continua completando: pegarão as serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará nenhum mal. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Olha só, é a palavra do Senhor para nós. O Senhor não estava falando apenas para os discípulos daquela época, mas para nós também. Por que muitas vezes isso não acontece? Porque nós estamos colocando as nossas mãos no bolso para ficar quentinhas, e muitas vezes estamos esquecendo de estender as mãos. E sabe como você pode começar? Na sua casa. Comece a estender as suas mãos. Você que é pai, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. Você que é filho, comece a estender as suas mãos sobre os seus pais, numa atitude de bênção, numa atitude de orar pela cura. Deixe Deus usar as suas mãos para a cura. Mas você precisa, em primeiro lugar, crer. Em segundo lugar, agir. Como Deus vai te usar se você não vai, se você não deixa, se você não coloca as suas mãos? Não tem como. Como que um cirurgião vai operar uma pessoa sem colocar as mãos, sem usar as suas mãos? Não tem como. Ele precisa usar as mãos. Ele precisa colocar as suas mãos para trabalhar. Deus quer usar as suas mãos para curar. Você tem fé para isso? Você quer dar o primeiro passo? Irmão, irmã,
Às vezes, eu gosto muito da expressão que a palavra fala que a fé é como um grão de mostarda. O que é um grão de mostarda? Ele é pequeno, mas se você plantar, ele vai nascer, ele vai crescer, e vai ficar muito maior do que um simples grão. Não é verdade? A mesma coisa na nossa fé. É como um grão de mostarda. Às vezes no começo é pequeno. Senhor, olha, honestamente, eu não estou conseguindo crer, mas pela tua misericórdia, Senhor, faça o teu milagre para que a minha fé seja aumentada, para que a minha fé possa ser aperfeiçoada. E aí Deus opera por amor, e isso vai gerando em seu coração fé. É mais ou menos assim: você coloca a mão, Deus opera, funcionou, então vou colocar mais na minha mão, vou usar mais as minhas mãos. E Deus vai te usando para realizar milagre na vida das pessoas, inclusive na sua própria vida. Terceiro lugar, nós temos que aprender a usar as nossas mãos para transmitir carinho. O carinho é a linguagem não verbal do amor, que aliás, às vezes fala muito mais do que palavras. Porque palavras, é fácil você falar eu te amo, mas demonstrar através do carinho só quem ama de verdade. E às vezes tudo que uma pessoa precisa é ser tocada por Deus, e Ele quer usar as suas mãos para isso. Irmãos, tem pessoas que precisam ouvir do amor do Senhor, tem pessoas que precisam apenas de um toque do Senhor na vida dela, e aí é Deus que vai te usar. No velório, por exemplo, não tem muito o que você falar, né? Uma situação de morte, de tristeza, de luto, não tem muito o que você falar. Mas nessa hora, um abraço, um carinho, um aperto de mão, ou até mesmo um leve tapinha nas costas, no sentido de eu estou aqui, faz toda a diferença. E aliás, faz uma diferença tão grande. Esses tempos atrás eu estava vendo uma reportagem dizendo que nos Estados Unidos as pessoas estavam pagando $200 por hora numa espécie de curso apenas para se abraçarem, porque as pessoas criaram barreiras tão grandes. O medo do assédio sexual lá é tão grande, as pessoas criaram uma barreira tão grande que não se cumprimentam, não se tocam mais, tem medo. E já pensou que absurdo? Aqui é algo que nós fazemos tão espontaneamente, de graça, ela precisa ser paga. Ainda estava vendo esses tempos atrás, falando sobre a importância do toque em animais, né? Como os animais também são importantes na vida do ser humano. De um lugar, um restaurante no Japão, onde as pessoas pagam $10 por hora para poder fazer carinho no gato, sentir o pelo do gato, né? Um animal. Como é importante ele sentir o toque. Se o animal já faz isso, imagina o ser humano. Como é importante você sentir esse carinho. Aliás, os psicólogos também falam muito sobre a relação do toque da mãe com a criança, quando está dando mamar, quando está amamentando, ou mesmo no momento de carinho, que transmite segurança para a criança. Aliás, uma criança que não é muito tocada, não sente o calor dos seus pais, da pele, das mãos dos seus pais, ela é uma criança insegura, uma criança que não se sente amada, não se sente protegida. E da mesma forma na nossa vida, um toque no ombro de quem chora demonstra compaixão e carinho. Às vezes Deus simplesmente quer que você faça isso. Eu me lembro que uma vez Deus usou um servo do Senhor para falar comigo. Ele falou sobre como Ele pode nos usar de outras formas. Ele falou: olha, às vezes o simples sorriso seu eu uso para trazer cura à vida de uma pessoa, para trazer alegria. Deus pode usar as suas mãos também para abençoar a vida de uma pessoa. E eu já percebi isso, como que é interessante. Teve uma época na quarta da esperança, na quarta da bênção, eu já misturei aqui, na quarta da bênção, que eu estava orando pelas pessoas à distância, não estava colocando as mãos sobre elas. E um dia um irmão falou: pastor, não dá para o senhor voltar um dia a gente colocar as mãos sobre nós? Estou sentindo falta. Tá bom,
isso eu voltei a impor as mãos sobre as pessoas, porque é importante. Naquele momento a pessoa tem a certeza de que Deus está usando o seu servo, tocando elas através da vida do seu servo. Isso é para você também. Comece a transmitir o carinho de Deus. Em quarto lugar, nós temos que aprender a usar as nossas mãos para ajudar, socorrer. Provérbios 31:20 diz assim: acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Deus nos abençoa também para abençoar quem precisa da nossa ajuda. Se você é uma pessoa que vive bem financeiramente, glória a Deus por isso. Isso é um presente de Deus para a sua vida. Mas você precisa entender que quando Deus te dá algo, não é somente para te abençoar. Quando Deus me deu o dom da palavra, Ele não me deu o dom da palavra para pregar para mim mesmo, mas para levar a palavra a quem puder, a quem estiver disposto a ouvir. Você precisa compartilhar. Os dons que Deus nos dá não é para a nossa glória pessoal e nem somente para a nossa edificação própria. Claro, também serve para nos edificar, mas também para edificar a igreja do Senhor. E nós temos que aprender a usar as nossas finanças também. E estender a mão ao necessitado é não só necessariamente oferecer a sua mão, mas é ajudar até mesmo financeiramente a quem precisa. Interessante, qual que é o sinal da pessoa mão de vaca? A pessoa sovina. Tem pessoas que falam que é tão sovina que ele atravessa o rio Paranazão, nada com um sorrisal na mão e chega lá do outro lado, o sorrisal está intacto. Tão mão fechada que é, né? Aliás, por que é chamado mão de vaca? Porque vaca não tem dedos, né? É só uma pata, fechadinho. Mas nós temos que aprender a ter as mãos abertas para abençoar. Na obra do Senhor, através dos nossos dízimos e ofertas, não somente na obra do Senhor, mas ajudando o necessitado. Glórias a Deus que tem muitas obras sociais que você pode ajudar. Nós tomamos uma iniciativa lá em Maracaju de ajudar um projeto social de outra denominação. É uma casa de recuperação de pessoas que sofrem de dependência química. E não é um projeto da nossa igreja, mas nós ajudamos. Porque não importa, eles estão fazendo um trabalho no reino do Senhor. Não importa se vai o nome da IPI naquelas doações. O que importa é que a obra do Senhor está sendo feita. Nós temos aprendido a fazer isso. E glórias a Deus, porque tem mês que sobra cesta básica e a gente não sabe o que fazer. Tem mês que a gente fica pensando, e agora, o que vamos fazer? Temos que distribuir. Mas sabe por quê? Porque nós aprendemos a abrir as nossas mãos. Outra coisa que nós aprendemos, abençoar os servos do Senhor. Sempre que nós trazemos alguém ou temos a oportunidade de receber, nós abrimos as nossas mãos para abençoar a vida daqueles servos. E não é necessariamente valores altos, mas Deus tem abençoado tanto a vida financeira da igreja de Maracaju por causa disso. Por quê? Porque nós temos aprendido a abrir as nossas mãos, a ajudar aquele que necessita. Primeiramente, aqueles que estão ao nosso redor. A palavra do Senhor diz assim: se você vê que alguém está precisando de ajuda e fala, vamos aqui orar, Deus vai te abençoar, mas não ajuda, o que a palavra fala? Você está fazendo errado, que você precisa ajudar. Você precisa entender que às vezes Deus está te usando como instrumento para levar o que aquela pessoa necessita. Lembre-se, sem saber, Abraão recebeu o Senhor. Gênesis conta a situação em que Abraão estava na frente da sua tenda. Eu imagino que era quase um fim de tarde, talvez um momento ali quente ainda, e descansando. Posso imaginar essa cena. E alguns homens vinham. Abraão não sabia quem eram aqueles homens, mas ele prontamente socorreu aqueles homens. E sem saber, ele estava recebendo o Senhor diante dele. Nós precisamos usar as nossas mãos para socorrer. Em quinto e último lugar, você também tem que estender as suas mãos para operar milagres. Suas mãos são limpas quando você também opera os milagres do Senhor. Atos 5, capítulo 5, versículo 12, a primeira parte diz assim: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos
mãos dos apóstolos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Deus usou a mão dos seus servos para operar sinais e maravilhas, e nós temos visto ainda hoje isso acontecer. E se não tem acontecido em nosso meio, é porque talvez temos retido as nossas mãos. Mas você precisa entender, Deus não mudou. Algumas pessoas querem transformar Deus em um Deus inconstante. Ah não, pastor, aqueles milagres do passado, Deus operou no passado e não opera mais hoje. Onde que está escrito isso? Aliás, isso é até antibíblico, porque a palavra fala que Deus é um só, que Deus não fica mudando de opinião. Deus, seus atos, seus desígnios são eternos. Nele não há sombra de dúvida, não há variação. Ele é um só. E o mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera hoje. Deus quer fazer um milagre no nosso meio, e Ele pode, mas Ele usa as nossas vidas para isso. Deus não vai ficar mandando um anjo para fazer o trabalho de outros. Ele já nos deu uma comissão, comissionamento, aliás, já nos deu uma missão. Estenda as suas mãos, deixa Deus operar o milagre. Ele ainda pode usar suas mãos para realizar sinais e prodígios, pois Ele é o mesmo Deus. Mas você precisa começar a agir. A fé não é filosofia, é atitude. Muitas vezes nós somos tentados a viver uma fé de filosofia, mas a fé cristã, ela é demonstrada, ela é visível, ela se realiza no dia a dia. É uma fé prática, que você vive ela no seu dia a dia. Você vive a sua fé nos seus estudos, você vive a sua fé na sua casa, você vive a sua fé no seu trabalho. Não tem como você viver a sua fé apenas aqui, sair e fingir que você não é mais servo do Senhor. Assim como você crê aqui dentro, você tem que crer lá fora. Nós temos feito um trabalho, continuado o trabalho do pastor Paulo lá de capelania no hospital municipal. E nós vamos toda quinta-feira ao hospital, oramos pelas pessoas. Algumas pessoas são curadas, outras não. Mas nós fazemos o trabalho, porque quem cura, graças a Deus, não é o pastor Juliano, é Deus. Mas como que Deus vai curar se eu não vou até lá? Como que Deus vai curar aquela pessoa se eu não for até lá ministrar a palavra? O que precisou acontecer com Paulo para que as escamas caíssem dos olhos de Paulo? Você lembra o que precisou acontecer? Deus mandou Ananias para orar por Paulo. Vai lá, vai em tal lugar, pois meu servo Paulo está. Mas Ananias poderia ter falado: Senhor, o Senhor vai fazer um milagre à distância. Deus pode, mas não foi assim que Deus quis. Nos mandou ir. Concluindo, suas mãos precisam ser puras e usadas para servir ao Senhor. Mas como você tem usado as suas mãos? Lembre-se, só subirá ao monte santo do Senhor aquele que tem mãos limpas, isto é, aquele que faz a vontade do Senhor. Não adianta você usar as suas mãos para coisas decorosas, não adianta você usar as suas mãos para coisas que não são do Senhor e achar que tudo bem, que eu vou conseguir subir ao monte santo do Senhor. Isso é tão sério que quando Davi quis construir o templo do Senhor, o que Deus falou para Davi? Alguém se lembra? Por que Deus impediu Davi, não permitiu que Davi construísse o templo, mas quem construiu foi Salomão? Cheio de sangue. Mãos sanguinárias, mãos cheias de sangue. Davi tinha matado muitas pessoas, algumas inocentes. Então Deus falou: olha, você não pode, suas mãos não estão puras para isso. Você já imaginou a tristeza de Davi? E Davi levava isso tão a sério que quando ele estava para morrer, antes disso, ele havia preparado tudo para Salomão, deixou tudo separadinho. Falou: Salomão, quando eu morrer,
apresse, está tudo pronto, vá lá e faça. Não tardes, não demores em construir a casa do Senhor. Já que eu não posso, cabe a você, faça isso. Mas tem que estar com mãos puras para subir ao Monte Santo do Senhor. Coloque as suas mãos a serviço do Mestre. Erga as suas mãos para o alto. Eu quero orar por você. Santo Deus, aqui estão as mãos dos teus servos, a mão direita, a mão esquerda. E Pai querido, como teu servo, eu quero te pedir agora, clamar pela tua unção sobre cada um. Principalmente, Senhor, que o Senhor coloque nos corações confiança, a certeza da tua palavra, a fé, para colocar as suas mãos à disposição do Senhor, para fazer curas, milagres, sinais e prodígios, para que ao usarem suas mãos, eles também sejam edificados ao ver que o Senhor usa pessoas até mesmo falhas como nós, desde que o coração seja sincero e as mãos estejam limpas, dispostas a teu serviço. Pai querido, coloca no coração de cada um a certeza de que o Senhor usa quem se dispõe, de que o Senhor não tem privilegiados e queridinhos, o Senhor tem pessoas dispostas, e aquele que se coloca à tua disposição o Senhor usa. Dê coragem, intrepidez, Senhor, para tocar o enfermo e ver a cura, para tocar o que está triste e trazer consolo e carinho, para tocar o necessitado, estender as mãos e levantar, e ser instrumento da restauração de Cristo Jesus. Pai querido, que não sejamos egoístas, ao ponto de virmos à igreja todo dia, ou os dias que tem culto, e depois ao sairmos, colocarmos as nossas mãos nos bolsos e retermos a bênção a quem o Senhor quer abençoar. Mas que sejamos dispenseiros da tua bênção, Senhor, instrumentos do teu milagre, da tua cura, da tua libertação. Mãos que curam, mãos que expulsam demônios, mãos que libertam, mãos que mostram o teu amor, mãos que fazem a diferença, mãos que são santificadas, mãos limpas, mãos que estão prontas para subir ao Monte Santo do Senhor e ali oferecer o sacrifício agradável a ti. Assim eu te peço, e assim, Pai querido, eu clamo a ti para que mostre o teu poder, Pai,